Ok, pessoal, então a gente já estudou, né, um pouco sobre algoritmos, sobre como mostrar que algoritmos estão corretos, né, sobre como analisar algoritmos. Então vamos entrar um pouquinho mais na parte da disciplina, né, e ver a questão de estruturas de dados, certo? Então, o que são estruturas de dados, né? Então, o objetivo de estrutura de dados é, de uma certa forma, armazenar conjuntos de elementos, certo? Na matemática a gente tem conjuntos, só que aqui em estrutura de dados a grande diferença que a gente vai fazer é que a gente vai, né, armazenar conjuntos dinâmicos. O que são conjuntos dinâmicos? Né, são conjuntos que podem se modificar com o tempo, né? O que seria um exemplo de um conjunto dinâmico, né? Então, um exemplo seria algo do tipo conjunto de usuários, né, de um computador. Então, digamos, usuários, né, de um site na internet ou de um site ou de uma página web, né? Ou de uma página web. Então, esse conjunto de usuários, quando alguém se cadastra como um novo usuário, esse conjunto aumenta, né? Quando algum usuário apaga os seus dados porque não quer mais ser investigado pelo governo americano, aí some um usuário, né? Então, ou então produtos de uma loja, né? Quando eu tenho um novo produto que eu quero vender, eu cadastro um novo produto e o conjunto, né? Ou então produtos em uma loja. Então, quando você tem um novo produto que você quer vender, você cadastra, o conjunto aumenta. Quando você tem um produto que você não vai mais vender, você remove esse dentro do conjunto de produtos que você vende, né? E agora você tem um conjunto menor, certo? Então a gente usa estrutura de dados para armazenar conjuntos dinâmicos, certo? Esse é o objetivo principal da disciplina, né? Os elementos do nosso conjunto, a gente vai chamar ele de objetos, né? Relacionados a quem já trabalhou com linguagens que envolvam objetos, de uma certa forma é relacionado. A gente também chama ele de nós, certo? Os elementos que a gente vai trabalhar, né, do nosso conjunto, a gente vai chamar ele de objetos ou nós, certo? Agora, sobre um nó, né, em geral a gente vai ter algumas informações que a gente vai armazenar nesse nó, certo? Em geral, o que é que a gente precisa armazenar nesse nó? Em geral a gente tem um atributo, né, ou um campo, né, que a gente vai chamar de chave. O que é uma chave de um elemento? Certo? Então a chave ele vai ser um identificador do elemento. Certo? Em geral faz sentido de que esse identificador seja um valor único. Né? Por exemplo, em alguma página da web que você tem conjunto de usuários, né, esses identificadores em geral são o login da pessoa, e esse login tem que ser único, né? Você não pode ter mais de uma pessoa com o mesmo login, né? Mas não necessariamente isso precisa ser único, né? A gente pode trabalhar em alguns casos, né, nas nossas estruturas, quer dizer, em geral quando você armazena um conjunto de elementos faz sentido que as chaves sejam únicas. Mas a gente vai trabalhar com algumas estruturas em que, em geral, a gente não vai pedir que isso seja verdade. Certo? A gente pode querer que seja único ou não. Certo? Agora, o que é informação satélite? É uma outra coisa que a gente, né, vai armazenar, de certa forma, gostaria de armazenar em cada nó. Né? Então, quando a gente pensa, né, então aqui, deixa eu só colocar na chave, talvez, possivelmente, né, login, né, ou CPF, então, algum identificador, né, que identifique aquele elemento do nosso conjunto, né?
Agora, o que é informação satélite? A informação satélite é alguma informação que deve estar presente no elemento que a gente não sabe. Na visão da estrutura de dados, em geral, a gente não deve saber o que é uma informação satélite, certo? No seguinte sentido, se eu estou guardando usuários, né, eu não guardo, a única coisa que eu guardo não é só a chave daquele elemento, ou seja, só o login. Né? Em geral, a gente guarda, né, senha, é uma informação que a gente guarda por usuário, né, a gente guarda o nome, né, data de nascimento. Então, data de nascimento, alguma coisa desse tipo, né? E se for produto, eu guardo um identificador do produto, talvez seja a chave, eu guardo o preço, não é? Agora, se eu for guardar, né, senha, nome e data de nascimento, isso parece que eu estou guardando informações sobre uma pessoa. Se eu estou guardando preço, eu estou guardando informação sobre um produto. Agora, como organizar os dados, não importa o que é que a gente está armazenando. Então, para a gente, em geral, eu não sei o que eu estou armazenando. Em geral, o que a gente vai fazer é que a gente vai se importar, né, com a chave que identifica o produto, ou que identifica cada nó, né, mas informação satélite é algo que a gente às vezes considera que está presente, né, porque a gente pode precisar falar sobre como copiar esses dados. Né, se eu tenho um usuário, eu estou copiando um usuário de um nó que eu estou copiando de um canto para outro, ele pode ter informação satélite, ele em geral, né, pode ter essas informações a mais, né, e a gente tem que tratar, né, e carregar isso com a gente, né. Agora, tem outras coisas que a gente pode guardar, que é o seguinte: na nossa própria estrutura, né, a gente pode precisar de informações adicionais para manter a estrutura no formato correto, certo? Então, quer dizer, eu quero manter um conjunto dinâmico, a gente vai ter uma estrutura de dados para fazer isso, e a gente às vezes precisa de uma informação da estrutura, às vezes esse tipo de informação é mantido também no nó, certo? Cada nó às vezes guarda alguma informação adicional, né? Então aqui é a informação armazenada né, nos nós, né, para manter a organização né, da nossa estrutura de dados. Certo? Então, só para revisar aqui, né, o que são estruturas de dados, né, a gente quer armazenar conjuntos dinâmicos. Os elementos do nosso conjunto dinâmico a gente chama de objetos ou nós. Um nó, em geral, vai ter um conjunto de campos. Não é? Um campo que vai ocorrer com frequência para a gente vai ser algum identificador, né, do elemento, que seria, a gente vai chamar de chave. É algo que nos importa, porque se a gente fizer alguma busca dentro do nosso conjunto dinâmico, né, eu quero buscar por o quê? Em geral a gente procura por alguma chave específica. Pode existir informação satélite, isso é algo que na visão da estrutura isso não importa tanto para a gente vai se importar mais com a chave, mas pode ser um dado que eu precise, né, manter. Em alguns casos eu poderia me importar sobre como organizar isso ou não, né? E em geral a gente tem informação adicional que a gente mantém, né, para manter a ordem da estrutura, né? A gente vai ver algumas estruturas em que a gente vai ter algumas informações adicionais necessárias para manter a organização e para manter as estruturas que a gente precisa, certo? Ok, dado uma estrutura de dados, a gente pode perguntar quais operações eu gostaria de fazer no estrutura de dados, né? E as operações que a gente gostaria de fazer, em geral, são separados em dois tipos, né? São operações que a gente chama de perguntas. Eu posso fazer uma pergunta sobre a estrutura de dados, ou
eu posso fazer uma atualização, né? A pergunta são aquelas operações, né, em que eu não modifico o conjunto, certo? Então aqui no conjunto dinâmico, né, uma pergunta é alguma informação, eu faço uma pergunta sobre a estrutura, eu respondo alguma informação sobre a estrutura, mas o conjunto em si ou nenhuma informação adicional sobre o conjunto é modificado, certo? E as operações de atualização, né, são operações em que eu vou modificar a estrutura, certo? Então exemplos de perguntas que a gente pode fazer, que a gente vai tratar na disciplina, né? Então aqui eu estou considerando, por exemplo, se eu quero buscar. Então aqui, né, digamos que eu quero buscar um nó com chave K, né, em S, certo? Então S, digamos, é o meu conjunto dinâmico, né? Então S seria o meu conjunto dinâmico e K é uma chave. Eu gostaria de buscar e talvez retornar alguma informação sobre um nó que tem a chave K, né? Eu posso perguntar, por exemplo, se as chaves são de um conjunto, né, de valores ordenados. Eu posso perguntar por um elemento que tem chave mínima, né? Ou posso ter algum valor de ordenação sobre os elementos, né? Eu posso considerar às vezes, né, às vezes para simplificar para a gente, eu não vou ter informação satélite, só porque não é uma informação que importa para a gente. Em geral a gente guarda, né, mas na visão de estrutura de dados, como só a chave que importa, a gente vai assumir que eu tenho só as chaves e, digamos, eu posso assumir que eu estou armazenando só valores, né? Então eu posso perguntar, por exemplo, qual é o menor valor que eu estou armazenando na minha estrutura de dados. Eu posso perguntar qual é o maior valor que eu tenho lá dentro da minha estrutura, ou a maior chave, ou alguma informação satélite. Quero perguntar sobre o maior valor sobre alguma informação que tem lá dentro, né? Eu posso perguntar, né? Então aqui a ideia aqui seria algo do tipo retorna, né, um nó com a menor chave. Aqui eu retorno, né, um nó com a maior chave. O que é o S é o meu conjunto, né? Que é um sucessor, né? O sucessor, em geral, se X for algum elemento do meu conjunto, é o próximo elemento, né? A próxima chave maior do que X, né? Então aqui eu gostaria de retornar um nó com a próxima chave maior que X. X talvez fosse um nó da estrutura, né, da minha estrutura. E aqui, né, retorna o nó com a chave ou com a próxima chave menor que X. A ideia aqui é, se eu tivesse os elementos ordenados, né, quem seria o sucessor do X seria o próximo na ordenação dos elementos, né? O predecessor seria o anterior na ordenação dos elementos. E as atualizações, né, são as operações que modificam a estrutura. Em geral, eu tenho duas atualizações padrão, né, que é incluir um novo elemento e remover um elemento. Certo? Então aqui é incluir o X em S, aqui é remover o X de S. Certo? Essas operações, elas são exemplos de operações que a gente vai
querer fazer na nossa estrutura. Nem todas as estruturas de dados que a gente vai estudar na disciplina vão fornecer todos esses algoritmos, certo? Mas a gente vai ver pelo menos uma estrutura de dados na disciplina que resolve todas essas operações com custo razoavelmente eficiente, né? A gente vai falar sobre a busca de um elemento em um vetor na aula de hoje, e a gente vai falar sobre a busca binária. A gente vai falar de uma certa forma que a busca binária é exponencialmente mais rápido do que a busca, né, num vetor. E a gente vai ter uma estrutura em que a complexidade dessas operações seja todos equivalentes a uma busca binária, certo? Então isso a gente vai ter, pelo menos em algum momento da disciplina, né? E a gente vai chegar lá, paciência, né? Então a primeira estrutura que a gente quer falar, né, é a lista linear, né? A lista linear, ela é uma estrutura de dados, né? Ela não é especificamente uma estrutura de dados, mas ele é mais como organizar os elementos na estrutura de dados, certo? A lista linear, o que eu tenho é que eu vou manter um conjunto de n maior ou igual a 0 nós. Esses nós são L1, L2 até Ln. Quando eu coloco esse L1, L2 e Ln, quer dizer que a estrutura mantém uma ordem entre os elementos, né? Então a estrutura mantém, né, a ordem linear entre os elementos. Quer dizer que os elementos estão ordenados? Não quer dizer que os elementos estão ordenados. Isso aqui não não quer dizer que os elementos estão ordenados. É só porque eles estão organizados como se fosse uma fila, né? Fila é um termo, outra coisa que a gente vai usar, mas eles têm essa ordem entre eles. Digamos que eu tenho um conjunto de pessoas, se elas, né, ficarem na parede assim, de uma certa, um do lado do outro, eu tenho uma ordem da esquerda para a direita entre essas pessoas, né? Então eles vão ser armazenados nessa forma linear, né? Mas não quer dizer, quando eu digo essa ordem, não quer dizer, né, que eles estão ordenados por chave ou alguma coisa assim. Quando eu falo sobre armazenamento, né, sobre listas lineares, tem duas formas que eu posso armazenar uma lista linear, certo? E a gente fala de alocação sequencial, né, ou alocação encadeada, certo? A diferença sobre como armazenar a lista linear, a alocação sequencial quer dizer que os elementos eles estão em posições consecutivas da memória. Então, esses elementos na alocação sequencial, eles estão em posições consecutivas da memória. A gente vai ver exatamente o que é isso, é algo que vocês em geral já deveriam conhecer, né? E a alocação encadeada, bem, eles não estão em posição consecutivas na memória, né? Ou não necessariamente estão. Em posições da memória. Ok, então até na primeira aula, e você já deve ter visto no primeiro semestre, né? O que é um vetor,
né? Vocês já devem ter trabalhado com vetor, a gente já trabalhou aqui com vetor, né? A gente falou sobre o algoritmo de ordenação por inserção, né? O insertion sort, né? A gente de fato trabalhou com vetor. Mas vamos entender um pouquinho sobre como o vetor é armazenado no computador. E só para falar para vocês, o vetor é exatamente a lista linear, que é essa aqui, em alocação sequencial, que é essa aqui, que é o tipo de armazenamento da lista linear. Então, lista linear em alocação sequencial é um vetor, certo? Como é que um vetor é armazenado na memória? Então, digamos que eu teria aqui um certo vetor, eu quero armazenar na memória um vetor A. Como é que eu faço para armazenar esse vetor A? Primeiro, ele é um vetor de algum tipo, né? Então, cada elemento do vetor ele tem que ter um tamanho fixo, certo? Então, digamos, cada elemento, eu preciso disso para um vetor. Digamos, a gente falou, né, na outra aula sobre o modelo palavra RAM. A gente tem uma memória, né, aqui é a visão da memória, né, de que eu tenho uma coleção de elementos, né, e cada elemento da memória é uma palavra, né? Cada elemento, né, ocupa, digamos, C palavras de memória. Então, digamos que eu tenho um vetor, né, em que cada elemento ocupa, né, duas palavras de memória, certo? Então, o que acontece é que como é que eu faço para armazenar esse vetor, né, no computador, certo? Então, eu faço da seguinte forma. A primeira coisa, né, é que eu guardo o endereço inicial, né, do vetor. Então, vou guardar o endereço inicial na memória, né, do vetor A. Então, digamos que o endereço inicial é esse 50. Então, o primeiro elemento do A vai, como cada, né, elemento ocupa C palavras de memória, e digamos aqui que eu tenho, né, cada elemento ocupa duas palavras de memória, então eu vou imaginar aqui que o C é igual a 2, não é? Então, o primeiro elemento vai ocupar aquela posição inicial da memória e a próxima posição. Isso aqui seria o primeiro elemento. Onde ficaria o segundo elemento? Aí é que está, né? A alocação sequencial, eles estão em posições consecutivas da memória, né? Então, aqui, né, eu vou até colocar, porque aqui seria o A índice 1. Esses dois aqui formariam o A índice 1. As duas próximas posições vão ser o A índice 2. As duas próximas posições, o A índice 3. E assim por diante, né? Aqui seria o A índice 4. Certo? Então, se eu quiser procurar, né? Então, se né, onde está, né, qual a posição inicial? Eu quero pensar aqui sobre a posição inicial vamos ver aqui, elemento e a posição inicial.
quando eu tenho um elemento A índice 1, qual a posição inicial dele? Nesse caso é 50. Né? Quando eu tenho um elemento A índice 2, qual a posição inicial dele? Né? Na memória ele está na posição 52. Então é 52. Né? E o elemento A índice I, né? O iésimo elemento, eu consigo calcular a posição dele só fazendo o seguinte: quanto a mais ele tem do que a posição índice 1. Né? Então ele vai ser a posição inicial, que é o 50, né? Mais I menos 1, né? Que é quantos elementos a mais eu tenho do que o elemento índice 1, vezes, né, 2, que é, isso aqui é o meu C. Então isso aqui é a posição inicial. E aqui é o meu C. Certo? Então, achar o iésimo elemento, né? Então, o interessante da lista linear em alocação sequencial ou do vetor é que achar o iésimo elemento, né? Achar o iésimo elemento, eu só preciso saber a posição inicial e o tamanho de cada elemento do vetor. Certo? Eu sabendo essas duas informações, eu faço essa continha, né, que um computador faz isso facilmente, não é? Quer dizer, eu faço uma multiplicação, né, uma operação de multiplicação, eu faço uma subtração, possivelmente, né? Às vezes o vetor começa no índice 0 para facilitar essa conta, né, ainda mais. Né, e sabendo a posição inicial, e eu acho, né, esse elemento aqui, então eu posso calcular, eu posso achar na memória, né, em tempo ordem de 1, quer dizer, em tempo constante. Com quantidade constante de operações, eu acho o iésimo elemento de um vetor. Para qualquer que seja o I. Né? Ok. Agora, tem uma questão sobre o tamanho de um vetor que eu tenho que falar e que vocês, em geral, sempre que trabalham com vetor, a gente tem que saber. Né? É que todo vetor tem que ter um tamanho máximo. Por que ele tem que ter um tamanho máximo? Certo? Então, digamos que aqui é toda a minha memória. Certo? Toda a memória do computador está aqui. Né? Ela está aqui, o conjunto de toda a memória do computador. Aí eu vou e aloco, né, um vetor e digamos que aqui são os índices do vetor. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para baixo. Ok? Então digamos que eu tenho o meu vetor A. Eu tenho o meu vetor A. E ele, por acaso, a posição inicial dele é a primeira posição da memória. Certo? Se eu usar essa conta aqui para calcular a iésima posição do vetor, então aqui é a posição A índice 1. Então eu tenho aqui o A índice 1, o A índice 2, então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Agora, qualquer posição da memória eu posso olhar para essa posição como um A índice I. Certo? Porque ele vem depois daquela posição inicial, então qualquer posição da memória eu posso olhar como um certo A índice I. Todas as posições de memória seriam um certo A índice I desse vetor. Algum elemento desse vetor, porque eu estou olhando para as posições consecutivas. Agora, se eu quiser armazenar qualquer outra coisa, digamos um outro vetor, eu não posso colocar um segundo vetor. O que acontece se eu quiser ter um segundo vetor?
Digamos, eu quero ter um vetor B. Eu vou tirar esse aqui daqui. Eu quero ter um vetor B bem aqui. Certo? Agora, digamos que eu faço a conta e essa posição aqui seria equivalente ao meu A índice I. Seria problemático que essa mesma posição, quando eu escrever alguma informação sobre o vetor A, eu escreva sobre essa posição e eu pegar a posição do B índice 1 e eu escreveria sobre a mesma posição. Né? Ali cada palavra é um conjunto de bits. Né? Se eu escrevo alguma coisa naquela posição de memória, né? Eu apago o que estava lá anteriormente. Certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Sempre que eu falar sobre um vetor, ele tem que ter um tamanho específico. Certo? Quando eu digo, esse vetor A, ele está aqui, então eu estou dizendo, né, que ele ocupa, né, o vetor A tem um espaço reservado para ele. Aqui é o espaço reservado, né, para o A. Né? E tem que ter um tamanho máximo. Certo? Tem que ter um tamanho aqui, digamos, eu vou dizer M de A vai ser o tamanho do A. Né? Vai ser alguma coisa que diga, olha, eu não posso guardar aqui mais do que M elementos. Isso indica também, né, quer dizer, e eu não posso ter mais do que M elementos dentro do A. Se eu chegar em M, acabou o espaço do A. Eu tenho que fazer alguma outra coisa ou guardar em algum outro lugar. Certo? Mas vetores, eles têm um tamanho máximo fixo. Normalmente, a gente, quando cria um vetor, quando eu falo sobre um vetor, ele terá um tamanho máximo. Se eu quisesse fazer um vetor dinâmico, né, a gente até vai ver um pouquinho sobre como fazer isso, mas ele tem um tamanho fixo. Eu tenho que ter um M que é maior do que o número de elementos que eu tenho, e o número de elementos do vetor será alguma coisa menor. Certo? Ok? Então, digamos que eu quero, né, trabalhar com o vetor A, certo? E eu vou ter dois atributos sobre o vetor. Né? Então, os atributos são, né, aqui vai ser o número de elementos no A, aqui vai ser o número de nós em A, ou valores. Aqui digamos que eu não quero armazenar chave ou outra coisa, são só valores, certo? Então o número de valores atualmente em A. E aqui o M do A vai ser o tamanho máximo né, do vetor A, de A. Certo? O primeiro problema que a gente vai trabalhar com vetores, né, esse M de A não vai ser algo que vai interessar muito para a gente. Certo? Porque a gente vai falar sobre o problema de busca e a gente vai falar um pouquinho sobre o problema de ordenação, pelo menos na aula de hoje. E isso, busca e ordenação, eles, por mais que a ordenação seja uma operação, né, que modifica o vetor, né, ela não é uma operação que aumenta ou diminui o número de elementos do vetor. Certo? Eu quero falar sobre o problema, né, aquelas operações que a gente falou inicialmente, né, que era uma operação que seria a operação de busca. Então, aqui o problema que eu tenho é que eu quero buscar algum elemento dentro de um vetor. Né? Nesse meu problema, eu vou receber como entrada um vetor A e o valor K. Certo? E a saída desse meu problema vai ser um índice I, tal que o A índice I vai ser K. Certo? Então a gente aqui não está considerando que tem chave. São só, nesse meu vetor, por enquanto, são só valores que eu estou armazenando. Certo? Digamos, inteiros. Certo? Então, eu gostaria de retornar como saída algum índice I, tal que aquele elemento do vetor seja igual a K.
ou, e aqui a gente vai ter algo que vai aparecer em geral na disciplina, nulo, né, caso o vetor não contenha esse valor. O que vai ser nulo? Certo? Então esse nulo aqui é algum valor padrão que não é índice do vetor. Digamos, se os nossos vetores, a gente vai considerar que eles, né, têm posições, né, A índice 1 até A índice, aqui vai ser, o último índice vai ser o N do A, né? Então, o índice I que eu posso retornar vai ser algum valor maior ou igual a 1. Então eu poderia assumir, por exemplo, que o nulo seria igual a 0. É só para dar um retorno que indica alguma coisa, né, que não é um índice válido. É um padrão para ficar um pouco mais claro, né, quando a gente falar sobre a saída de um algoritmo. Certo? Ou então a gente pode imaginar que o algoritmo permite esse nulo, alguma outra coisa por fora, certo? Ok. Então vamos escrever esse algoritmo. Eu já escrevi o algoritmo do que a gente faria para buscar um elemento com a chave K, certo? Eu até que coloquei aqui a parte invariante de laço, porque eu sei que a gente teve um exercício e alguns alunos ainda estavam com dúvidas sobre isso. Então vamos fazer mais um exemplo de invariante de laço, né? Um exemplo simples para a gente falar, né, sobre como, para quem não pegou ainda nas aulas anteriores, como a invariante de laço funciona. Então a primeira coisa, qual vai ser a ideia do nosso algoritmo de busca? Certo? Então eu vou receber o vetor, eu vou receber esse valor K, e a ideia desse algoritmo vai ser simplesmente, eu vou só fazer um esboçozinho aqui rápido, mas eu vou apagar, que vai ser simplesmente o seguinte: dado o vetor, eu vou passar para cada uma das posições, eu vou olhar, esse cara tem valor K, esse tem valor K, esse tem valor K, esse tem valor K, até a posição N, né? Então eu vou olhar para cada uma daquelas posições para procurar saber se uma delas tem o valor K, certo? Uma forma de buscar, né, é simplesmente comparar ele com todos os valores. Particularmente isso aqui vai ser chamado de busca sequencial. Isso aqui a gente chama de certo? Então como funciona esse algoritmo? Né? Eu vou começar essa variável I como 1 e eu vou iterar pelo vetor, né? Quer dizer, enquanto I for menor ou igual ao número de elementos do vetor, que seria o N de A, certo? Depois vai ficar um pouquinho mais claro porque eu uso essa notação N de A. Um pouquinho depois na disciplina eu vou voltar e pelo menos falar sobre essa notação, certo? Então, enquanto I for menor ou igual ao N de A e o iésimo elemento não é igual a K, eu incremento o I, certo? Quando eu sair desse enquanto, né, então, mas só lembrando, a gente falou que a gente vai fazer sequencialmente, né? Eu começo na posição 1, né? E eu verifico se o A índice 1 é diferente de K. Né? Se ele for diferente de K, eu pulo para a próxima posição. E continuo. Aí eu incremento o I, né? Verifico, ainda é um índice válido, né? O valor, né, daquele elemento é diferente de K. Se sim, eu incremento o elemento, certo? Uma observação, né? Uma pequena observação ainda sobre esse algoritmo.
Eu vou colocar essa observação aqui embaixo, porque isso aqui é importante. Então, a informação é o seguinte: se eu tiver um teste, se eu tiver algum teste do seguinte tipo, eu gostaria de testar A, como naquele enquanto é um teste que a gente verifica um I, eu gostaria que isso fosse verdade e isso for verdade, aí eu entro dentro do enquanto. Certo? Então, se eu tiver um teste em que eu faço um teste por A e B, eu entro nesse teste, essa verificação é verdadeira quando o A e o B são verdadeiros. Agora, isso aqui é um padrão que a gente tem para... A gente vai ter um pouquinho esse padrão na nossa pseudolinguagem, e esse padrão vocês podem utilizar porque ele é um padrão que é replicado em linguagens de programação em geral. Certo? Que é o seguinte: se o A for falso, se o A é falso, não verificar o B. Não testar pelo B. Certo? Porque se o A é falso, quando tem um I, se o primeiro valor é falso, eu não preciso testar o segundo valor. Certo? Eu não preciso testar se o B é verdadeiro ou não. Certo? Eu já retorno que esse teste é falso. Certo? Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante pelo seguinte: se o valor K não estiver no vetor e eu continuar procurando no vetor, isso aqui eventualmente, o I vai ser igual a N de A, eu vou incrementar o I, ele vai ser igual a N de A mais 1, e aí esse teste aqui vai ser falso. Se esse teste for falso, eu não gostaria de tentar acessar a posição A índice, eu não gostaria de tentar acessar A índice N de A mais 1. Por quê? Porque o vetor, como ele tem um tamanho fixo, se o tamanho máximo do vetor é N, eu não gostaria de querer acessar qualquer posição depois do que não é o espaço reservado para o A. Lembrando que para acessar o A índice N mais 1, eu faço uma continha simples para achar qual é a posição de memória do N mais 1. Se isso não estiver reservado para o vetor A, eu não gostaria de fazer esse acesso. Certo? É um detalhe simples, mas... Ok, então... vamos pensar aqui. A gente tem a ideia do algoritmo de busca. Eu vou passando de posição em posição do vetor, até que eu vou passando de posição em posição do vetor, verificando se aquele elemento, aquela posição tem um valor, K. Certo? Se for diferente, eu ignoro e passo. Certo? A gente tem o vetor, então enquanto for diferente de K, eu vou passando, certo? Até chegar numa posição, quando eu estou parcialmente no vetor, eu estou na posição I. E o que aconteceu parcialmente no vetor? Bem, quando eu estou na iésima posição desse enquanto, o que foi que eu fiz? Todo mundo que era menor do que o valor I, eu já verifiquei que não tem o valor K. Certo? Se eu cheguei até a posição I desse enquanto, quer dizer que todos os valores menores do que ele, eu já verifiquei que não tem a posição K. Então, eu ter esse entendimento do que o enquanto está fazendo na iésima iteração, me diz uma ideia do que seria a invariante de laço. E a invariante de laço é exatamente isso. Eu já busquei pelas posições de 1 até I-1. Então, e o K não está lá. Certo? Então, a nossa invariante de laço, que eu vou colocar aqui, vai representar exatamente isso. Então, o valor K não está nas posições A de 1 até I-1.
Então, a invariante de laço é uma propriedade. É uma propriedade que eu gostaria que fosse verdadeira no momento em que eu faço esse teste do enquanto. Certo? Então, essa é a invariante. A invariante é alguma afirmação. E eu quero que ela seja verdadeira sempre que eu fizer, no momento em que eu fizer o teste. Eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas eu gostaria de mostrar que essa propriedade é válida no momento que eu faço esse teste. Como é que eu faço para mostrar que a propriedade é válida no momento que eu faço esse teste? Eu vou primeiro mostrar que essa propriedade é válida na primeira vez que eu faço esse teste. Então eu vou fazer aqui o início. O início é a primeira vez que eu vou fazer o teste. Então, a primeira vez que eu vou fazer o teste, o que é que o algoritmo fez antes da primeira vez que eu vou fazer esse teste? Ele fez exatamente uma linha. A linha foi i igual a 1. Certo? O valor do i é igual a 1. Então, vamos verificar que quando i é igual a 1, aí eu vou entrar no enquanto e vou fazer o primeiro teste. No momento que eu vou fazer o primeiro teste, né, eu tenho que o i igual a 1. Né? Aqui o i é igual a 1. Né? E a invariante indica, né, que o vetor é que o K não está em A de 1 até i menos 1, que é 0. Certo? Isso aqui a gente considera em geral que é o vetor vazio. Certo? Então, nenhuma posição que eu estou verificando tem o elemento K. Certo? Quer dizer, nas posições menores do que 0, menor ou igual a 0. Certo? Ele começa em 1, esse subvetor não tem o valor K. Ok, é válido porque não estou afirmando nada sobre ninguém que não tem que ter o valor K. Certo? A questão é o seguinte. O próximo passo para a gente mostrar a invariante é a manutenção. Vamos lá. E o que é a manutenção? É que se eu rodar, né? Então a manutenção é o seguinte: digamos que eu faço o teste, aí a invariante de laço é verdadeira e eu rodo o laço uma vez. Na próxima vez que eu fizer o teste, eu tenho que mostrar que a invariante ainda é verdadeira. Certo? Então eu começo com essa invariante aqui. Não é? Então a invariante é o valor de K não está nas posições de 1 até i menos 1. Aí, se eu vou rodar uma iteração desse enquanto, quer dizer que esse teste aqui foi verdadeiro. Certo? Então, o teste verdadeiro, vou colocar aqui para dar para ver. O teste ser verdadeiro indica o seguinte: primeiro, eu tenho um índice válido, e segundo, o A índice I não é K. Então o teste ser verdadeiro indica o quê? Implica que o A índice I é diferente de K. Então se eu entrei no enquanto, eu tenho que o A índice I é diferente de K. Aí o que é que eu faço? Eu incremento o I. Então o próximo valor do teste vai ser feito com, né? Então o próximo teste, né, é feito com o valor de I sendo I mais 1. Né? E qual seria a invariante de laço? Essa mesma invariante, quando eu escrevo ela com o valor, né, de I mais 1, ele indica o seguinte: o valor K, né, então a próxima invariante
A próxima invariante vai ser o quê? O valor K não está nas posições A índice 1 até I menos 1. Só que o I é I mais 1. Então fica I mais 1 menos 1 fica I. Mas ora, na vez anterior que eu rodei, no teste anterior, a invariante ela é válido. O valor K não está nas posições de 1 até I mais 1. Como eu entrei no laço, o A índice I também é diferente do K. Logo, o valor K não está nem nas posições de 1 até I mais 1 e não é o valor I. Então ele não está nas posições de 1 até I. Certo? Essa é a manutenção. Rodando uma vez, o que é que o laço faz? Ele incrementa o valor de I para I mais 1. Então no próximo teste, essa seria a invariante. Ele tem que dizer que não está nas posições de 1 até I. Não é? E aí o laço, a invariante continua sendo válida. Certo? A última parte da invariante é o término. Deixa eu colocar aqui o término ou fim, que é o que acontece quando eu saio do laço. Então, quando eu saio do laço, esse teste aqui ele foi falso, certo? Então, se esse teste é falso, como é que ele pode ser falso? Quer dizer, ou é porque o I ele foi incrementado em uma unidade e é maior do que o N de A. Então ele é falso porque o I é N de A mais 1, porque eu só incrementei uma unidade. Então o término ocorre ou quando o I é igual a N de A mais 1, ou quando esse primeiro teste é verdadeiro, mas o segundo teste é que é falso. Certo? Então, nesse caso, ou quando o I é menor ou igual ao N de A, mas o teste que foi falso é que o A índice I diferente de K foi falso. Quer dizer que o A índice I é igual a K. A índice I é igual a K. Certo? E agora, o que é que a gente faz? Assim que eu saio do enquanto, aí eu quero considerar o que é que eu fiz esse teste aqui pela última vez. E eu tinha, quando eu fiz o teste pela última vez e saí desse enquanto, eu tinha a seguinte invariante. O valor K não está nas posições de 1 até I menos 1. Então, o que é que a invariante diz quando I é igual a N de A mais 1? Ele diz, a invariante ele diz o seguinte. O valor K não está nas posições A de 1 até N de A mais 1 menos 1. Então, a invariante me diz que o valor K, então a invariante diz o valor K não está em A de 1 até N de A. Então, o K não está em nenhuma das posições do vetor, que são de 1 até o número de elementos que eu tenho no vetor. Certo? Então, se o I for N de A mais 1, a invariante diz que ele não está no vetor. E olha o que acontece exatamente depois do enquanto. Se o I for igual a N de A mais 1, a informação da invariante diz que ele não está no vetor. Então, eu vou retornar nulo e essa resposta está correta. Certo? Porque a invariante diz que ele não está no vetor.
não é? Só uma observação, esse código aqui retorna, e eu vou anotar aqui, a gente quer considerar que sempre que eu tiver o código retorna em um algoritmo, ele sai do algoritmo. Certo? Isso é padrão para algumas linguagens de programação, a gente vai ter esse padrão na nossa pseudolinguagem também. Então, quando eu tenho uma linha que diz retorna nulo, quer dizer que daqui eu saí do algoritmo e nada depois daqui vai ser feito. Então, eu não preciso colocar um senão aqui, né, porque o retorna sai do algoritmo. Certo? Então, se o i não é n de a mais 1, eu tenho essa linha que diz retorna i. Mas retorna i, bem, vamos lá. Quer dizer, se isso aqui não aconteceu, não é? Então o k não está nessas posições, só para colocar aqui. E o retorno do algoritmo, que a gente faz um teste disso, o algoritmo retorna nulo. Agora, se o i não é n de a mais 1, a gente retorna o quê? Retorna i. Então, bem aqui, nesse segundo caso, a gente retorna o i. Ora, mas quando esse segundo caso acontece, é porque o a índice i é igual a k. Então, esse retorno aqui também está correto. A gente já viu, no término, eu posso sair com essa saída ou com essa. A gente viu que se eu tiver essa saída, tem um teste que verifica exatamente por isso e dá o retorno correto. Se eu sair com essa saída, esse teste que a gente faz é falso e a gente retorna i. Mas se o a índice i é k, então o retorno também é correto e o algoritmo está correto, certo? Independente do resultado, né, desse teste. Certo? Isso aqui é para mostrar que a busca está correta, né, usando a invariante de laço. Agora, qual a complexidade desse algoritmo? Não é? Então, eu vou só duplicar essa página aqui. E agora, o que eu estou interessado, não é em quantos passos, não é, esse algoritmo faz como função da entrada, né? A gente faz a parte de análise que a gente já fez antes, não é? Então, vamos lá. A análise é para ser mais simples. Eu quero falar sobre qual é a complexidade desse algoritmo. Complexidade em geral é a complexidade de tempo, não é? Aqui qual é a complexidade. Então, se o vetor tem n elementos, né? Se eu tenho n elementos no vetor, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho quantidade constante de passos aqui e eu tenho um laço. E quantas vezes esse laço pode se repetir? Bem, eu começo com i igual a 1. Toda vez que eu entro no laço eu incremento i e eu paro no máximo com n iterações. Eu farei, de fato, né, um teste, eu farei ordem de n passos quando o k não estiver no vetor. Eu vou até o final do vetor, né, e eu saio nessa linha aqui. Mas o número de vezes que eu vou fazer esse encontro é no máximo n. Então a complexidade desse algoritmo ele é da ordem de n. Então aqui ele é da ordem de n. Então ele é linear. Aqui eu estou contando o número de passos total. Ou, pior caso, θ de n. Eu também posso fazer pior caso. Ele seria θ de n. E isso aqui acontece quando k não está no vetor. Não está em A. Certo? Se ele não está em A, o que acontece é que essa linha aqui sempre vai, esse teste aqui sempre vai ser verdadeiro.
todos os elementos A em si vão ser diferentes de K, então eu vou fazer com o I vai começar com 1 e ele vai incrementar até N mais 1. Então eu vou fazer de fato, né, θ de N operações. Mas a complexidade é sempre algum valor que é no máximo N. Certo? Então a gente analisou, né, a gente mostrou que está correto o algoritmo de busca sequencial, a gente mostrou a complexidade do algoritmo, que é da ordem de N, né? Bem, e agora a gente vai tratar um outro tipo de busca, né, que é a seguinte: por que a gente começou a disciplina fazendo ordenação? O que é que eu ganho tendo um vetor ordenado? Então a ideia do que a gente ganha por ter um vetor ordenado é a ideia da busca binária. Certo? O que é a busca binária? Então, nesse caso aqui, eu tenho um vetor ordenado e eu gostaria de procurar por algum elemento. Certo? Então, digamos aqui que eu quero fazer, né, eu estou buscando pelo K igual a, digamos, 22. Certo? Esse é o... Então, vamos botar o K igual a 50. Então, na minha busca sequencial, o que é que eu faria? Não é? Eu procuraria na primeira posição, na segunda, na terceira e assim por diante, até possivelmente achar o valor 50. Certo? Que parcialmente está, né, nesse meu vetor. Agora, pelos elementos estarem ordenados, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é que eu posso procurar, né, ao invés de ir sequencialmente no vetor, eu quero olhar para a posição central. Eu quero comparar os 50 com esse valor. Certo? A questão é a seguinte: o 50 é maior ou menor do que o 23? Certo? Ele é maior do que o 23. Né? Esse aqui não é o 50 e ele é maior. Quer dizer, se o vetor está ordenado, se esse elemento é menor do que o 50, então todo mundo aqui é menor do que o 50. Então eu não preciso olhar para nenhum desses elementos. Agora eu vou continuar minha busca só nesse subvetor. E eu eliminei metade dos elementos fazendo só uma busca. Então, de novo, eu tenho um conjunto de elementos, eu divido ele mais ou menos na metade, olho um elemento central, aí pergunto, o 50 é maior ou menor do que esse elemento? Ou é igual? Se é igual, eu achei o elemento. Né? Se não é igual, aí eu pergunto, o 50 é maior. Se ele é maior, então todos os elementos aqui também são menores que o 50. Aí eu tenho esse subvetor para olhar, né? E agora eu olho para um elemento central, para dividir mais ou menos ao meio, né? Porque ele pode ser maior, eu olho nesse vetor, menor, eu olho para esse vetor, né? E eu divido mais ou menos no meio para quebrar essa ideia, certo? Eu digo, o 50 é maior do que o 42, então eu tiro esses elementos aqui, ignoro eles, né? Agora eu vou olhar só nesse subvetor, olho para um elemento central, é o 50, achei o meu elemento, certo? Então cada comparação que eu faço com o elemento central, que eu fiz com esse, né? Eu fiz com o 37, eu fiz com o 42 e eu fiz com o 50. Né? A gente fez bem menos do que olhar todos os elementos. Né? Então, duas coisas que a gente quer fazer. Primeiro, eu quero escrever um algoritmo para, né, fazer essa busca binária e depois eu quero pensar sobre quantos passos esse algoritmo faz. Ok, então como é que eu vou escrever esse algoritmo da busca binária? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ter um intervalo em que eu vou procurar, né, pelo elemento que eu estou buscando, certo? Digamos que esse intervalo, né, ele vai de uma certa posição inicial A, que inicialmente seria 1, até uma certa posição final B, certo? Quando eu faço comparação com o elemento central, dizer que eu estou procurando só nesse subvetor aqui, eu diria que o meu A seria essa posição. Eu estou sempre buscando, né, no subvetor. Então a ideia aqui é buscar, né, no subvetor
né, de A até B. Então vamos escrever esse algoritmo de busca binária. Eu posso escrever esse algoritmo da seguinte forma. Então aqui é o algoritmo busca binária. Eu recebo o vetor A, que eu assumo que ele está ordenado, e a minha chave K, né? Então o que é que eu vou fazer? Certo? Eu vou começar, né, indicando que o subvetor que eu estou trabalhando vai ser o A sendo 1. Digamos que o B vai ser o meu N de A, que é o número de elementos que eu tenho em A, né? E eu vou fazer a minha busca enquanto ainda tiver algum elemento nesse subvetor que eu estou procurando, certo? Enquanto. E eu vou ter algum elemento nesse meu subvetor. Se o A for menor ou igual a B, faço. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou calcular uma posição central do vetor. Então, digamos, meio vai ser A mais B sobre 2. Aqui é a função de pegar o piso, quer dizer, arredonda para baixo. Certo? Eu vou pegar essa posição central. Calculei uma posição central entre o A e o B. Né? Aí o que eu faço? Se essa posição central tiver a chave que eu estou procurando, né, se A índice meio for igual a K, então eu achei o elemento que eu estava procurando e eu posso retornar esse elemento seguramente. Então eu retorno meio, esse índice, né? Se não, duas coisas podem acontecer. O A índice meio pode ser menor do que o K, ou ele pode ser maior do que o K, né? Então eu não preciso fazer um se não, porque eu estou assumindo que o retorna sai do algoritmo. Aí eu faço se, né, o A índice meio for estritamente menor do que o K, então todo mundo que é menor do que o índice meio também é estritamente menor do que o K, né? Então eu faço A recebe meio mais 1. O meio eu não preciso mais procurar, né? Eu só vou olhar entre o meio mais 1 e o B, né? Se não, né, eu faço B recebe meio menos 1. Eu vou apagar um pouquinho aqui só para ganhar espaço, porque eu quero terminar esse algoritmo ainda nesse lado da página. Então eu atualizo o A e o B, né? Se eu não achei esse elemento aí dentro, intervalo, e eu já saí desse enquanto eu não encontrei esse elemento, e eu quero indicar aqui eu vou retornar que eu não achei o elemento nulo.
né? Dá para mostrar que esse algoritmo está correto. Eu vou colocar aqui a invariante de laço para a gente mostrar que esse algoritmo está correto. A gente consegue invariante de laço. E tendo a invariante de laço, fica fácil depois mostrar que está correto, né? Então, aqui, né, o valor K não está fora do intervalo, né, A de A até B. Então ele só pode estar dentro desse intervalo, fora desse intervalo ele não está, certo? Eu não quero fazer com todos os detalhes aqui, mas a questão é, no início, o intervalo de A até B é o vetor inteiro, então ele claramente está dentro desse intervalo, né? Uma vez que eu faço, né, que eu entro nesse enquanto, né, quer dizer, eu tenho alguém nesse intervalo, então o que é que eu faço? Eu verifico a posição central. Aqui eu saio do algoritmo já se eu achar essa posição. Se não, ou ele quer dizer, se ele não é igual àquela posição central, então ou ele é menor ou ele é maior. Se ele for menor, eu posso atualizar o A para ser meio mais 1, porque eu sei que ele não está nesse subvetor, né? E se ele for maior, que seria o se não aqui, então ele tem que estar nesse subvetor inicial aqui, né? Quer dizer, eu eliminaria todo mundo depois daqui, né? E aí eu faria o B receber essa posição, né? Quer dizer, o K não tem como estar fora desse intervalo, porque se esse cara é maior, todo mundo depois dele é maior também. Essa invariante de laço eu posso mostrar que o algoritmo está correto. Eu não quero fazer os detalhes todos, né? Mas saindo desse enquanto, no término, o A tem que ser maior do que o B. Se o A é maior do que o B, né, esse subvetor não tem ninguém. Se o valor K não está fora, ele não está no vetor, né? Quando o subvetor é vazio, eu posso retornar nulo corretamente. E aqui o retorno meio ele está correto, porque a linha anterior verifica que A índice meio é K. Certo? Mas aqui nesse algoritmo, aqui o que eu me interesso mais agora para mostrar para vocês não é que ele está correto. Certo? Vocês podem verificar essa invariante de laço aí, para mostrar que o algoritmo está correto. O que eu quero falar é sobre a complexidade desse algoritmo. Então, eu quero falar sobre a complexidade desse algoritmo. Então, quantos passos esse algoritmo faz? Né? Então, eu começo com... Para a gente analisar a complexidade, eu quero entender o seguinte, olha, esse algoritmo eu vou para a posição central, né? Então, eu começo com um vetor, esse intervalo de A até B, né? Então, no início, o tamanho do intervalo, né, eu começo com N posições, certo? Uma vez que eu faço uma iteração desse enquanto, né, então vamos ver aqui, iteração do enquanto, deixa eu fazer o seguinte, iteração do enquanto, né, e o tamanho do intervalo. Quando eu faço 0 iterações do enquanto, o tamanho do intervalo é N. Quando eu faço uma iteração do enquanto, né, se eu não sair do algoritmo, então se eu não sair do algoritmo, o que eu estou fazendo? Como eu peguei essa posição central para fazer a comparação, né, vai sobrar, né, depois que eu fizer essa separação, como eu peguei a posição central, vai sobrar menos da metade dos elementos, ou no máximo a metade dos elementos.
certo? Então o tamanho do intervalo, se eu fizer uma iteração, eu vou jogar pelo menos metade do vetor fora. Se eu estou jogando pelo menos metade do vetor fora, o tamanho do intervalo depois de uma iteração é no máximo n sobre 2. Se eu fizer duas iterações, eu divido esse tamanho de novo pela metade e o tamanho é no máximo n sobre 4. Né? Se eu fizer i iterações, 3 iterações é n sobre 8. Se eu fizer i iterações, o tamanho do vetor é no máximo n sobre 2 elevado a i. Certo? Cada vez eu divido esse vetor pela metade. Não é? Então, o que é que acontece? Então, o que acontece quando eu estou na iteração log de n? Esse log de n é na base 2. Então, na iteração log de n, o vetor tem tamanho no máximo n sobre 2 elevado a log de n, que é 1. Então o vetor tem tamanho 1. A posição no máximo 1, né? Ou é 0 ou é 1. Então o que é que acontece? Quantas operações eu faço toda vez que eu entro no enquanto? É uma quantidade constante de operações. É esse conjunto de operações aqui. Certo? Se eu entrar uma vez no enquanto, o tamanho do intervalo que eu estou procurando diminui pela metade, 2 diminui para 1/4 e operações divide por 2 elevado a i. Então, na iteração log de n, eu diminuo o vetor para um vetor de tamanho no máximo 1. Né? Se ele tem tamanho no máximo 1, então, com uma iteração a mais, eu verifico a posição central, ou eu vou achar esse elemento, ou eu vou sair e terminar o algoritmo. Certo? Então, uma quantidade constante de passos, eu rodo no máximo log de n vezes, então a complexidade desse algoritmo é, eu faço no máximo da ordem de log de n. Né? Passos. Certo? Porque o número máximo de vezes que eu vou entrar nesse enquanto, para esse intervalo, né, desaparecer, é no máximo log de n. Certo? Agora, a gente tinha dois algoritmos, né? A gente tinha o algoritmo de busca sequencial. A busca sequencial. E a gente tem a busca binária. Né? A complexidade da busca sequencial era da ordem de n, ou seja, linear. A complexidade da busca binária é da ordem de log de n. E lembrando que, né, o n ele é 2 elevado a log de n. Então a complexidade, né, da busca sequencial ela é exponencialmente maior do que a complexidade, né, da busca binária. E exponencial, né, essa exponencial é uma função de crescimento muito rápido. Então, ser exponencialmente mais rápido é, né, muito melhor. Né? É exponencialmente mais rápido que uma busca sequencial. E nessa disciplina, a gente muitas vezes vai estar procurando por algoritmos que são, né, desta complexidade. Certo? Para estruturas de dados, complexidades do tipo ordem de log de n são, né, de fato que é desejável, certo? Ou melhor do que isso. A gente nunca quer, se eu quero buscar por um elemento, eu nunca quero de fato ter que buscar por todos os elementos. Isso aqui é ruim. Certo? Para estruturas de dados, né, em estruturas de dados, isso aqui é ruim. Então isso aqui é ruim, né, para estruturas de dados. Certo? Linear é ruim para estruturas de dados. Nunca a gente quer fazer isso. Passar todos os elementos. A gente vai querer, na disciplina, buscar coisas tipo a busca binária. Então a gente viu, né, que a busca binária é um ganho exponencial no tempo, né, faz uma quantidade exponencialmente
menos de passo do que a busca sequencial, certo? Então isso de uma certa forma justifica um pouco por que um algoritmo de ordenação é importante, certo? Então na próxima aula a gente vai voltar e falar sobre pelo menos mais um algoritmo de ordenação, e agora, né, um algoritmo bem melhor do que o insertion sort, certo? Que foi o que a gente viu nas aulas iniciais. Então é só isso por hoje e até a próxima aula.